Boa noite, amada igreja, graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concede, não é? Uma boa noite também para você, meu irmão, para você, minha irmã, que me acompanha neste canal do YouTube. Aqui nós só temos a finalidade de trazer a palavra de Deus, única e simplesmente, sem inventar nada, né? A palavra de Deus nua e crua. Aliás, eu queria pedir desculpas, né, a vocês por ontem. Eu não sei se alguns observaram, eu cometi uma gafe tremenda, né? Ontem foi dia 7 de abril e eu, quando iniciei o vídeo, falei que era 7 de março. Tô atrasado no tempo. Aliás, por que será que eu gosto tanto do mês de março? Será que alguém é capaz de me responder? Na verdade, ontem foi 7 de março, de abril, olha eu aí de novo. E hoje, graças a Deus, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, né? E nós estamos passando pela Semana Santa. Como eu falei para vocês, a Semana Santa compreende o domingo de Ramos, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Montado no jumentinho, né, como foi profetizado lá em Zacarias 9:9. Na segunda-feira, Jesus fez a purificação do templo. Eles estavam se preparando para a Páscoa judaica naquela época. Na terça-feira, então, aconteceram mais coisas, né? O Sinédrio, que é o conjunto, né, dos principais, dos príncipes, não é? Os sacerdotes do povo de Israel, eles então desafiaram a autoridade de Jesus. Então Jesus também predisse a destruição do próprio templo, o templo de Jerusalém, e também predisse o seu retorno. Nesse mesmo dia, Maria, ela unge Jesus lá em Betânia, vocês conhecem essa passagem, né? E Judas negocia com os líderes judeus para trair Jesus. E o que aconteceu na quarta-feira da Semana Santa? Você sabe? Não sabe não? Então tá bom, na quarta-feira não aconteceu absolutamente nada. Eu até costumo brincar, né? Deus que me perdoe, que eu falei que eles não fizeram nada porque já sabiam que na quarta-feira era dia de culto na Igreja Batista. Então, todos eles se encaminharam. Não aconteceu absolutamente nada, né? Mas hoje eu trago a palavra de Deus para você, você que está um pouco inseguro, você que está um pouco aflito, e a tendência quando nós nos sentimos assim é pensar logo que Deus nos abandonou. A gente pensa que Deus nos esqueceu, a gente pensa que Deus não está olhando pela gente. Isso tudo porque nós temos dentro de nós uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela faz com que a gente queira as coisas apressadamente, no nosso tempo, não no tempo de Deus, né? Não à toa muitas pessoas colocam os pés pelas mãos porque não esperam ou não buscam a solução em Deus ou não esperam a resposta de Deus e acabam colocando a carroça na frente dos bois, né? Existe um texto muito interessante, também conhecido pela maioria das pessoas, principalmente aqueles que costumam ler a Bíblia, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler para vocês do verso 25 até o verso 34, aonde o Senhor Jesus diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem lê essa passagem deve pensar que Jesus era um descansado, que estava mandando que o seu povo não se preocupasse com a vida. Não, não é assim. Pode pensar que a gente não precisa fazer nada porque tudo vai cair do céu. Não. Quem faz esse tipo de interpretação faz uma interpretação errada. O que Jesus está tentando nos ensinar nesta noite na palavra dele é que existem motivos maiores que somente os desta vida. E os motivos maiores são exatamente o que ele falou em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do alto, as coisas do Espírito, os ensinamentos que nos dizem como agir, como fazer, como proceder diante de cada situação na vida. E ele acrescenta, e a sua justiça. Ora, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus Cristo. Jesus, ele é a justiça, ele foi declarado justo. E nele, em Cristo, nós somos justificados. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, então nós passamos a ser justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, declarados justos pelo sangue do Senhor Jesus, não porque nós sejamos, mas sim pelo sacrifício que ele empreendeu na cruz do Calvário. E ele continua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas essas coisas. Deus sabe o que você precisa. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Como eu falei ontem, na mensagem de ontem, basta você olhar na direção certa, olhar na direção de Deus. E para olhar na direção de Deus, nós temos que olhar para o alto. Ou seja, nós temos que olhar além de todas essas coisas que são colocadas em nossas vidas. Nós temos que aprender de Deus. Nós temos que praticar os ensinamentos da palavra de Deus. E aí sim, Deus vai fazer as coisas certas no momento certo, conforme a vontade dele. Não pense você que se estiver passando por algum tempo de dificuldade, que Deus te esqueceu. Não, em momento nenhum. Deus, ele cuida de nós o tempo todo. Você vê aqui Jesus falando que os pássaros não semeiam, mas têm o que comer.
que os lírios não fiam, ou seja, não cosem, não costuram, e são vestidos até de melhor maneira, como Salomão nunca foi. Deus, ele cuida da gente. Não confunda com irresponsabilidade. Eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada e as coisas vão cair do céu. Não, não. Não é isso. Mas é para você não centrar a sua visão e os seus esforços somente nas coisas desse mundo, somente nas coisas que se precisam. O que nós precisamos mais é buscar a Deus. Está aqui no verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque Deus bem sabe que nós precisamos dela. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos pagar nossas contas, mas nada disso aconteceria sem a vontade de Deus nas nossas vidas. Como é que nós iríamos trabalhar? Como é que nós iríamos ganhar dinheiro para nos sustentar se Deus não abrisse a porta de emprego? Como é que nós iríamos lutar pela vida, na luta diária, no dia a dia de quem vive, se Deus não nos desse condições de saúde para poder brigarmos pela vida? Nós andamos pelas ruas. Nós vimos aí pessoas entrevadas em cadeiras de rodas. Nós vimos pessoas doentes que queriam ter tudo o que você tem, dariam tudo para estar no seu lugar, mas não podem. Por isso, não fique ansioso. Tenha calma. Tenha, sobretudo, fé em Deus. É como diz em 1 Pedro 5,7. Nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então tenha um pouco de calma, tenha um pouco de paciência. Busque a Deus corretamente, busque a presença de Deus e tudo ser-lhe-á feito. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer que você saiba hoje. Que você tem que aprender a olhar sobre todas essas coisas, sobre todas essas situações, porque sobre todas essas coisas, sobre todas essas situações está Deus, aquele que se importa conosco, aquele que tem cuidado de nós. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite, medite nesta palavra. E em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Eu te peço também um pequeno favor, né? Você, ao assistir esse vídeo, vai lá no joinha, lá no like, curte o vídeo e seja você também um canal de bênçãos, compartilhando esta palavra com outras pessoas. Lembre-se, muitos podem estar aflitos por algum motivo, esperando de Deus uma palavra, e você pode ser esse canal de bênçãos. Não deixe de compartilhar. Tá bom? Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento em que o Senhor nos revela a tua palavra e ela nos traz aprendizado para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o ser humano anda muito ansioso, muito solícito por diversas coisas, se esquecendo que existe Deus e que o Senhor é o princípio de todas as coisas. Fazei com que as pessoas entendam, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor precisa ser buscado primeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, se estiver alguém ansioso, preocupado com alguma coisa, que o Senhor venha acalmá-los, mostrando que o Senhor é Deus, ensinando-os a olhar para o alto, Pai. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que assistir esse vídeo, aonde ele chegar, que leve bênçãos, que leve transformação, que leve restauração e que reavive a fé de quem o assistir. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco.
E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E lembre-se de uma coisa: existirão maus dias, existirão bons dias, mas em todos os dias existirá Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã.